Já parou para pensar que a diferença entre o antídoto e o veneno é só a dosagem? O perfeccionismo funciona da mesma forma. Será que você não usa do perfeccionismo como uma desculpa para sua preguiça? Bom, o problema não é fazer bem feito, não é exigir a excelência, não é se acomodar com um medíocre. Prazer, meu nome é Samuel, esse é o Gigante Walk, um canal onde eu faço algumas reflexões sobre coisas que eu penso, que eu acredito. Eu te convido a pensar aqui junto comigo a respeito disso que pode ser algo que vai te impulsionar para excelência ou algo que vai te paralisar e até mesmo te trazer malefícios no seu dia a dia. Até onde o perfeccionismo pode ser uma virtude e até onde ele acaba sendo um defeito. Bom, vamos começar pelo lado bom do perfeccionismo, o lado saudável. O perfeccionismo, ele é muito positivo se você usar ele na quantidade certa e no momento certo. Pode te impulsionar a se tornar uma pessoa melhor, ele pode te impulsionar a ser diferenciado. Ele te tira dessa zona de conforto e te traz para essa zona de disputa contra si mesmo, a fim de te colocar numa posição superior ao que você já estava. E é engraçado porque o perfeccionismo, ele te faz você sair do básico. E olha só que engraçado, quando a gente pensa em fazer o básico, nos dias de hoje, você se torna alguém acima da média. Já parou para pensar que quando você faz o mínimo, você já está acima de muita gente? Você já está na frente de muita gente. Hoje em dia, as pessoas não querem mais sair dessa zona de conforto. O medíocre atualmente se tornou tolerável. Coisas que antigamente seriam um absurdo, hoje em dia já se torna comum. Hoje em dia, com essa geração buscando tudo de forma instantânea, passar pelo processo para se tornar alguém excelente já te torna diferenciado. O que deveria ser um absurdo, mas na cultura atual do Brasil, no país que nós vivemos, é comum a gente encontrar pessoas que não querem fazer o mínimo, mas alcançar níveis extraordinários, sem ter que passar pelo processo. Não é à toa que essa geração é chamada de geração TikTok. Uma geração que está acostumada em ter acesso à informação na palma da mão. Ou seja, não precisa você se esforçar muito para obter grandes respostas. Hoje em dia, com a internet, a gente consegue se comunicar com muitas pessoas com pouco esforço. E o TikTok, ele te vicia a um alto nível de dopamina num curto período de tempo. Isso te traz aquela sensação de prazer no curto prazo. Então as pessoas buscam hoje em dia esse nível de satisfação com muita facilidade, porque foram doutrinados por um sistema de redes sociais que quer prender a pessoa naquele lugar pela maior quantidade de tempo possível. E isso faz com que as pessoas sejam muito imediatistas. E isso cria pessoas que aceitam o básico justamente para não ter que passar pelo processo até que se alcance níveis desejados. E eu sei disso porque eu trabalho com pessoas, eu lidero pessoas jovens. Eu sou gerente de uma rede de cinemas, a Cinemark. E a Cinemark contrata muitas pessoas de primeiro emprego. Contrata muitos jovens na faixa de a partir dos 16 anos ali até uns 18 anos geralmente, e são pessoas dessa geração mesmo. E uma coisa que eu gosto de fazer é desenvolver pessoas. Só que você vê que eles têm esse desejo de crescer, de subir de cargo, de alcançar um cargo de liderança, mas eles não estão dispostos a passar pelo processo. E isso gera uma cultura de pessoas que aceitam o mínimo, o básico, de pessoas que aceitam a mediocridade. E o perfeccionismo, ele te tira dessa zona. O perfeccionismo, ele tem esse poder de te tirar dessa zona de conforto. Falar em fazer o básico, hoje em dia é mais do que comum você encontrar pessoas que não tiveram pai.
E eu sou um exemplo disso. Eu nunca tive essa figura paterna na minha vida. Eu não tive um pai presente. E isso despertou em mim esse desejo de ser pai. Eu prometia pra mim mesmo que eu seria o pai que eu nunca tive. E por ser uma pessoa perfeccionista, eu comecei a me preparar para ser pai muito antes de eu me tornar. Hoje em dia eu sou pai de uma criança de 3 anos de idade e foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. E hoje eu sou o pai que eu sou hoje justamente por ter me preparado antes. Eu li livros sobre esse tema, eu peguei exemplos de pessoas, de pais que eu admirava muito e tomei muita coisa como exemplo. Eu aprendi muito antes de me tornar pai, porque esse desejo ardia no meu coração e eu queria fazer bem feito. Eu literalmente queria ser o pai que eu nunca tive. Então talvez a minha filha seja privilegiada por ter alguém que tem esse tipo de pensamento, porque tantos pais por aí que, por ter esse anseio de viver a vida ou pelo medo de ser falho como pai, simplesmente desistem da paternidade e deixam crianças traumatizadas. E crianças traumatizadas são futuros adultos traumatizados. São adultos limitados, né? Futuros adultos limitados. Assim como eu me tornei muito limitado justamente por não ter essa figura paterna. Claro que minha mãe se desdobrou em 3, né, para me dar uma vida decente, né, minimamente decente. Ela sozinha me colocou numa escola particular, abriu mão de regalias que talvez ela tivesse se não fosse esse investimento na minha educação. Mas eu tenho certeza que ela foi a melhor mãe que ela podia ser. E da mesma forma, eu quero ser o melhor pai, a minha melhor versão de pai que eu posso ser. E o perfeccionismo me proporcionou isso, sabe? Ele te faz fazer as coisas bem feitas, ela te faz trazer excelência naquilo que você faz e te faz até mesmo ter orgulho das coisas que você finaliza, né? Você olha para trás, para as coisas que você fez e fala, caramba, eu fiz bem feito. Então, por um lado, o perfeccionismo bem estruturado dentro de você é um privilégio. Eu tô cansado de trabalhar com pessoas que fazem as coisas pelas coxas, sabe? Que fazem no tanto faz. Ah, se ficou bom, ficou. Se não ficou, tá tudo certo também. Até mesmo gerentes, tantos gerentes que eu já trabalhei na minha vida, desde quando eu era funcionário, que trabalhava no modo economia, sabe? Fazendo o mínimo. Isso me deixava muito frustrado. E por ter tanto gerente ruim trabalhando comigo, que me fez ter essa vontade também de ser o gerente que eu nunca tive. Então, mesmo quando eu era funcionário, eu comecei a me preparar para ser o líder que eu nunca tive. Então, eu sempre tive essa fome, esse desejo de ser o melhor que eu possa ser em tudo que eu fazia. E caramba, hoje eu tenho uma equipe que eu posso dizer, eu treinei muito bem, eu ajudo naquilo que eu posso. São pessoas que me admiram, né? Admiram o meu trabalho. São pessoas que têm vontade de ficar no mesmo ambiente de trabalho que eu. Eu não preciso ser aquele chefe que algumas vezes eu já tive, né? De eu não suportar estar no mesmo ambiente. Ou por ser insuportável no sentido chato, né? De ser exagerado em tudo aquilo que faz, de ser uma pessoa ruim de se conviver mesmo. Ou pelo fato de querer as coisas exageradamente perfeitas, que é um outro lado do perfeccionismo, né? O lado obscuro desse tema, né, que eu tô tratando aqui hoje. Assim como o perfeccionismo, ele pode ser uma virtude, ele pode ser um defeito também. Quando é que essa linha é cruzada, né? Quando é que isso deixa de ser algo que vai te beneficiar e se torna algo que vai ser maléfico, né, no seu cotidiano? Olha, temos exemplos muito claros, né, na sociedade, de grandes nomes de pessoas que são altamente perfeccionistas, que são exigentes em tudo aquilo que fazem, que são altamente acaloradas nas suas cobranças, com relatos de muitas pessoas, né, que já trabalharam com elas e trazem meio que um aspecto muito negativo de terem trabalhado com essas pessoas. Um dos exemplos, né, um dos mais famosos exemplos é o Steve Jobs, né? Pô, olha o que o cara fez com a Apple, né?
O cara é um monstro em questão de visão, né? O cara é um visionário, o cara é um líder nato. Mas trabalhar para esse cara era insuportável, né? O nível de exigência dele afastava muitas pessoas. E claro, ele, como chefe de uma organização, ele não precisa ser o amigão de todos. Porém, era um desafio muito grande trabalhar com Steve Jobs, porque ele não descansava até que as coisas estivessem milimetricamente do jeito que ele queria. Claro, se você não atingia minimamente as exigências dele, você era simplesmente descartado. Você podia ser bom o que for, mas se você não alcançasse aquele nível que ele queria, você não servia para ele. Então tinha uma rotatividade muito grande de funcionário ali na Apple, justamente por conta disso. E ter uma alta rotatividade de funcionário na sua empresa é um problema muito grande, porque é muito caro para uma empresa ter que treinar uma pessoa inexperiente do zero, ao invés de manter uma pessoa já experiente que já produz num nível adequado, né? Que já produz num certo nível, que já tem uma performance pré-definida, né? Você está contratando uma pessoa que a performance dela vai ser muito baixa no início. E esse nível de exigência pode te trazer muito atraso, né? Ancorar muita coisa. A Apple lançava iPhone com uma recorrência muito menor do que outras marcas. Em contrapartida, eles conseguiram moldar a visão das pessoas sobre a marca. Então, meio que a Apple se tornou uma marca de luxo. E isso meio que justificou a demora nos lançamentos da Apple. Eles conseguiram agregar valor à marca. Então, por mais que demorasse o lançamento, a demora justificava pelo valor do produto. Todo mundo queria uma Apple. Então, olha só como tem esse contraste, né, entre malefícios e benefícios no perfeccionismo. Mas imagina o fardo que o Steve Jobs carregava nas costas, né? Porque tudo dependia dele. Qualquer coisa que fosse milimetricamente fora dos padrões dele, aquilo acabava se tornando um peso para ele também. Então, em suma, no dia a dia, vale mais a pena você ter 10 projetos iniciados e mesmo que imperfeitos, do que você só ter um projeto em mente e você nem colocou ele em prática ainda pela tamanha exigência que você tem sobre aquilo. Aquele que já começou os 10 projetos, que já finalizaram 10 projetos, está muito mais na frente do que aquele que sequer começou, ou que já começou, mas trabalha tanto naquele um projeto que não finaliza. Deu certo com o Steve Jobs porque ele soube trabalhar a visão das pessoas sobre aquela marca, sobre a Apple. E eu já trabalhei com pessoas com esse nível de exigência, né? Já tive 2 chefes, né, extremamente rigorosos. Tinha uma rotatividade muito grande de funcionário. Era sempre trabalhando com gente nova, ensinando tudo de novo, muitas das vezes. E funcionários bons nós perdemos justamente por conta dessa pressão toda. Perdemos talentos, verdadeiros talentos, futuros gerentes, porque não houve essa dosagem, sabe? Não houve um equilíbrio na cobrança. Isso fez com que a gente alcançasse um novo nível? Isso fez. Eu não estou reclamando do nível que nós chegamos, mas poderia ter sido feito de uma forma muito mais humana, digamos assim. O padrão de exigência, ela tem que existir. Uma empresa, ela necessita disso. Não só uma empresa, mas um relacionamento também. Você não pode aceitar um relacionamento mediano. Você não pode tratar o seu parceiro ou seu parceiro de qualquer forma. Você tem que ser diferenciado. Muitas das vezes a gente quer encontrar uma pessoa ideal, uma pessoa perfeita, mas a gente mesmo não se esforça para ser uma pessoa ideal. A gente às vezes quer exigir do outro uma coisa que às vezes nem nós somos. A pessoa ideal vai exigir de você que você seja uma pessoa ideal. Porque se você encontra uma pessoa incrível e não é uma pessoa incrível, ela simplesmente não vai ter interesse. Em contrapartida, você ser aquele cara extremamente exigente, ou você ser aquela mulher extremamente exigente, vai afastar aquela pessoa, vai afastar a pessoa com quem você se relaciona. Então, o perfeccionismo
ele não pode se tornar algo que te controla. Não pode ser algo que vai passar por cima de todo mundo ao seu redor. O perfeccionismo também não pode ser uma âncora. Não pode fazer com que você desista de muita coisa ou atrase todos os seus projetos por causa de detalhes insignificantes muitas vezes. Isso só te torna uma pessoa sistemática, isso só te torna uma pessoa metódica, que nada pode ser fora daquilo que você pensa, nada pode ser fora daquilo que você imagina. Isso só vai afastar as pessoas de você. É claro que você atingindo certo nível, pessoas que não estão dispostas a alcançar esse nível naturalmente vão se afastar de você. E tá tudo bem. Agora, você afastar pessoas boas, pessoas com potencial por conta de detalhe, aí isso sim se torna um problema. Muitas das vezes isso só é um ego muito inflado, né? É você só querendo ser melhor do que os outros, você querendo ser melhor em tudo. Ser uma pessoa que exige demais dos outros, isso só faz com que você seja uma pessoa insuportável. Às vezes você pode até se perguntar, caramba, sou tão sozinho, sou tão solitário. Às vezes é você que é muito exigente. Aí vai do seu feeling, né? Aí vai do seu nível de entender as situações ao seu redor. Às vezes você só tá cercado de pessoas que aceitam qualquer coisa. Às vezes você só tá cercado de pessoas medíocres. O que você não pode é deixar com que isso beire a doença. O que você não pode deixar é que isso se torne um exagero. Almeje o topo, queira ser o melhor, queira níveis de excelência, queira o alto padrão, mas sem fazer com que isso seja um extremo. Almeje ser uma pessoa melhor a cada dia, almeje o topo da cadeia alimentar, do mercado ou daquilo que você sonha alcançar. Mas cuidado com os extremos. Muitas das vezes você só precisa começar e, no final das contas, na vida, tudo se trata de equilíbrio. De saber dosar, de saber equilibrar as coisas. A gente tem que escolher as guerras que a gente tem que travar. Será que vale a pena lutar por esse detalhe? Será que vale a pena lutar por esse ponto? Às vezes você está sacrificando o resultado, às vezes você está sacrificando relacionamentos por coisas que não valem a pena o sacrifício. Eu escolhi ser um pai excelente mesmo sendo imperfeito. Eu quero ser um pai excelente sem ter que traumatizar minha filha com ensinamentos que ela não está preparada para receber. Eu não quero criar uma general, eu quero criar uma filha saudável. E para isso, muitas das vezes, eu preciso ser imperfeito mesmo. Eu preciso errar para que ela entenda lá na frente que aquilo que eu ensinei para ela talvez fosse um erro. Eu preciso ser esse gerente, mesmo imperfeito, que comete erros, para que as pessoas entendam que aquilo foi um erro um dia e não os cometa também. Eu preciso alcançar um nível de excelência na minha área, no meu cinema, sem que as pessoas trabalhem todos os dias querendo pedir as contas. Sem que as pessoas trabalhem todos os dias pensando naquela oferta que ela recebeu, de ganhar até menos do que ela recebe, mas só pelo fato de sair daquele ambiente se torna realidade. Eu escolhi criar esse canal, mesmo imperfeito, mesmo com habilidades não tão excelentes assim, não tão boas de comunicação, mas eu entendo que eu só preciso começar. Então tire esse fardo das suas costas. Você nasceu para vencer, não para ser perfeito. Muitas das vezes a excelência ela vem pela persistência, não pelo preparo. Pense nisso. Eu espero que eu tenha em algum nível te ajudado em alguma coisa. E se você é talvez a uma pessoa que esteja assistindo o vídeo até aqui, que você tenha paciência de assistir até aqui, Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida, que Deus possa realizar os seus sonhos. Esse foi o episódio de hoje do Gigante Walk. E se você quer mais conteúdos de reflexão sobre algum tema, comenta aqui embaixo sobre o que você gostaria de falar. Fica com Deus e até a próxima.